Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Coisa boa, né? A gente ter esse compromisso de vir à Casa Espírita procurar ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus. É uma oportunidade ímpar para cada um de nós, né? Podermos contar com essa doutrina como alavanca propulsora de nosso progresso. Então vamos sempre agradecer a Deus essa oportunidade e procurando, né, na medida do possível, a vivência de tudo que essa doutrina tem nos ensinado, nos orientado, para que nos comportemos de forma tranquila e segura ante as dificuldades da nossa vida. Vamos procurando nos harmonizar, nos interiorizarmos, para fazermos a nossa prece, e hoje, como aquela reunião já tradicional de final de mês, esclarecimento de dúvidas, né, com o nosso irmão Zé Manuel. Quem tiver alguma pergunta a fazer, vai lá que a Mara tem papel e caneta e vai encaminhar aqui para a mesa. Então vamos procurando nos interiorizarmos para fazermos a nossa prece. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, procurando vermos, à luz da doutrina espírita, esses ensinamentos que nos falam à razão e ao coração. Abençoa-nos, Senhor, em nossos propósitos e que essa reunião possa transcorrer em clima de bastante aprendizado para todos nós. Que o nosso irmão que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Queridos irmãos, muito boa noite. Toda reunião de final de mês eu sempre falo, como é que passa rápido, não passa? Olha aí, nós já estamos às portas do fim do ano, já estamos escutando musiquinha de Natal, não é? As lojas já estão enfeitadas e lá se foi praticamente mais um ano das nossas vidas. E eu encontrei com alguém aí há pouco tempo, que eu não via há muitos anos, e ele falou assim, olha, eu nunca esqueço uma coisa que você costuma falar, e eu há muito tempo não falo, é que hoje nós estamos 7 dias mais perto da morte do que nós estávamos no domingo passado, quando vocês estavam aqui. Já pensaram nisso? Vocês e eu nunca estivemos tão perto da morte como hoje. E estamos tendo chance de procurar saber sobre isso enquanto estamos vivos. Porque depois de morto, nós vamos continuar com lucidez, com consciência, nós vamos continuar pensando, nós vamos continuar sendo nós. Mas aí, já sem o mecanismo, a ferramenta para nós utilizarmos no exercício das nossas faculdades, da nossa vontade, da nossa inteligência, do nosso sentimento. Então é bom a gente entender isso agora. Nós somos eternos. A partir da criação, nós não temos um fim. Nós não nos desintegraremos, deixaremos de existir nunca. Ninguém, nada. A ciência já constata isso como uma verdade universal. Na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Então nós estamos num processo de transformação. Porém, esse processo que nós estamos passando hoje é esse processo de estarmos encarnados. Por isso é bom a gente detectar logo isso. E como eu digo sempre, é bom lembrar também sempre que tudo que nós conseguimos aqui não serve para o lado de lá. Tudo que for do mundo vai ficar no mundo. Não adianta a gente ter grandes somas nos bancos, não adianta a gente ter muitos imóveis, não adianta a gente ter muito poder aqui, a gente ser doutor nisso, doutor naquilo, autoridade nisso, autoridade naquilo, porque tudo isso, para o lado de lá, para outra dimensão, não serve, não funciona. Então, o Espiritismo já nos dá um reforço, pelo nosso raciocínio, pela nossa própria inteligência, que nós não devemos levar a vida, portanto, perdendo tempo em conquistar as coisas do mundo, porque nós não vamos levá-las, elas todas ficarão no mundo. Mas nós articulamos, movimentamos
modulamos e modelamos as coisas do mundo de acordo com a nossa vontade. E que essa modelação, manipulação e ação nossa sobre o mundo seja sempre a melhor possível, a que cause menos danos ao semelhante ou não cause danos nenhum a ninguém, porque aí nós estaremos nos enriquecendo como alma imortal, como espírito. O verdadeiro em nós somos nós, a alma, nós que pensamos, sentimos. Esse é o verdadeiro em nós. O resto é bagagem material. O resto é ferramenta, como eu disse, que nós utilizamos para exercitar esse nós. Então, entendamos bem isso. Nós não precisamos das coisas do mundo que ultrapassem o necessário. Nós precisamos nos alimentar? Sim. Nós precisamos nos vestir? Sim. Nós precisamos usar uma série de apetrechos, uma série de elementos da natureza para nos proteger? Sim. Nós devemos morar numa casa, de preferência a mais segura possível. Hoje em Friburgo, como nós não sabemos o que é ou não é seguro, nós temos que desenvolver mais ainda a esperteza, a inteligência, para evitarmos as áreas de risco. Já estou falando sobre um aviso que é sempre do fim da reunião, mas já estou falando o cuidado que nós todos devemos ter, particularmente agora em Friburgo, na região serrana, com relação aos problemas climáticos, a essas catástrofes como a última que nós passamos. Estamos vendo que nós estamos já ainda no mês de outubro, em que pese já estamos entrando em novembro, e já estamos tendo problemas com as chuvinhas que já deram aí. Então, isso é o desenvolvimento da nossa inteligência, para nós termos o necessário e cautela para que nós não sejamos vítimas precipitadas de algumas catástrofes que a gente possa passar por elas. Por isso, a gente até tem recomendado o seguinte: em época de dúvida com relação à chuva, reunião de domingo, sexta-feira, terça-feira, vocês não venham. Analisem e não venham. Opa, não está bem, é preferível não vir a reunião do que vir a reunião. Pegamos aí de surpresa ou até avisado mesmo um temporal e a gente fica embolado. Nós seremos mais pessoas a estarem na rua para tumultuar o trânsito, tumultuar o retorno para as casas. Se estivermos de carro, é uma confusão nos congestionamentos. Se dependermos de ônibus, também os ônibus vão ter os mesmos problemas, vão até ser recolhidos. Então, isso é exercício da alma, do espírito no mundo. Nós estamos nesse mundo, e daí? Nós aqui nunca tivemos vulcão. Tem lugares do mundo, do planeta, tem países que convivem com os vulcões naturalmente, praticamente, constantemente. Aqui nós não temos terremoto. Tem países, como o Japão particularmente, que convivem com terremoto direto. Turquia agora, Chile há pouco tempo, e acho que de novo esses dias. Então, o que fazer? Desenvolver esse nós para ser esperto em tudo, esperto inclusive em relação às vantagens que nós podemos tirar da vida para o outro lado. É também uma questão de esperteza. Todas as religiões, inclusive, mostram que nós devemos maneirar do lado de cá para nós sermos agraciados do lado de lá, com algumas distorções que andam fazendo aí em nome do próprio cristianismo, de que você dá lá e toma cá. Mas isso aí nós também temos que ser espertos para enfrentar essas catástrofes religiosas, que são verdadeiras catástrofes religiosas, que eu tenho perguntado para que servem. Estão melhorando o mundo? Me digam se estão. Eu queimo essa turma quando eu peço na televisão, na casa de todo mundo e na internet para o mundo inteiro, eu peço que me informem aonde as religiões estão funcionando e mostrando resultados positivos. Aonde se campeia e predomina a imoralidade e a corrupção. A revista Veja da semana retrasada, passada ou retrasada, trouxe a corrupção anual no Brasil gira em torno de 85 bilhões de reais. 85 bilhões de reais. Isso significa que essa corrupção de um ano eliminaria a miséria, a pobreza no Brasil. E isso é roubado, desviado por ano, através da corrupção.
Prenderam agora, essa semana que encerrou, a maior quadrilha de tráfico de drogas do país. Foi desmantelada agora. Movimentava 45 milhões de reais por ano. A maior quadrilha de tráfico de drogas do Brasil foi desmantelada com uma prisão de uma porção de gente que a televisão mostrou essa semana, os jornais noticiaram. Faturava essa quadrilha 45 milhões de reais. A corrupção desse último ano no Brasil foi de 85 bilhões de reais. Então vocês vejam se a corrupção não é muito mais danosa do que as quadrilhas do tráfico de droga, que são as mais marcadas, as mais caçadas. E os corruptos? Todos em seus gabinetes de gravata, gente boa, honestas, honradas. Estamos vendo todo mês quase. De 2 em 2 meses cai um ministro por corrupção. E a regra é a regra da hipocrisia. A regra é ensinada pelas religiões na prática. Na teoria não ensinam, mas na prática. Na prática, a regra é a seguinte. Primeiro, uma das revistas, Veja ou Isto É, denuncia o corrupto. Particularmente o ministro. Número 2, ele vai para a televisão indignado e diz que é tudo mentira. Número 3, o presidente apoia o ministro. Número 4, sai nova revista na semana seguinte e piora mais ainda a situação, porque as matérias já são preparadas já na dose mortal, naquela dose fatal. Então, quando chega a segunda revista, com a segunda denúncia, confirmando todas aquelas e ainda apresentando outras, aí ato contínuo. O indicado, o criminoso, vai com a cartinha e pede para sair, para defender a própria honra, para defender, para não atrapalhar o Brasil. Ele pede a demissão, ele se exonera do cargo. E aí se aninha com todos os outros que já os esperam de braços abertos, porque está todo mundo, como eu digo, na teta do dinheiro que era para salvar a sociedade brasileira, em particular, porque no mundo é a mesma coisa em qualquer lugar. Os mais desenvolvidos, os mais avançados, menos, porque eles têm mais controle, são mais espertos, mais inteligentes. No Japão, com essa catástrofe do tsunami que teve lá, o governo das cidades atingidas devolveu dinheiro à Cruz Vermelha, que a Cruz Vermelha distribuiu a mais, considerando de atingidos maior do que o que realmente foi. Então, os governos dos municípios, das cidades atingidas, devolveram o dinheiro para a Cruz Vermelha. Acharam os bombeiros, os trabalhadores, os voluntários e aqueles que atuaram na destruição de Fukushima, recuperaram em torno de 45 milhões de dólares de dinheiro perdido, de valores perdidos, de ouro, joias e etc. Entregaram, devolveram, foi entregue aos seus donos. O que faz isso? Uma educação aprimorada, apurada, e um senso religioso também mais apurado. E digam-se, não cristão. Não cristão. Então nós temos esses exemplos, onde também ocorre corrupção, mas não tanto quanto particularmente no Brasil. Então, eu faço a pergunta e tenho todo o direito de fazer. E também tenho a coragem de fazer, que é o que pouca gente tem, eu reconheço, modéstia à parte. Para que tem servido e prestado às religiões? Esses homens envolvidos nisso, particularmente no Brasil, são ateus? Não, não são ateus, não. No domingo estão todos eles praticando seus cultos. A bancada evangélica que foi eleita para o governo, do governo Lula para cá, e que foi a maior incidência de eleição de evangélicos do Brasil, foi a mais corrupta que já esteve lá. E eu aí pergunto, para que prestam as religiões? Distorceram o cristianismo, porque Jesus não veio salvar, morrer. Hoje, na televisão, eu vi no canal 23, dos Adventistas, eu vi uma pregação de um teólogo dizendo que a morte de Jesus foi a coisa mais linda.
eu não sei, eu já vi os filmes aí que pelo menos pintam cada vez pior a morte dele, né? Essa última que teve, então, esse último filme, eles arrebentaram, mas só faltaram passar numa máquina de fazer, cortar, de frios. Porque arrebentaram mesmo, para fazer impacto, para mostrar, tá vendo? Olha, olha. Mas ele disse, foi a mais linda, o mais lindo acontecimento do universo. Foi abandonado pelos anjos, foi abandonado pelos apóstolos e foi abandonado por Deus. Disse isso ele lá hoje. Eu estou dizendo qual foi o canal 23 da Igreja Adventista, hoje, domingo, dia 30 de novembro. Estou dizendo a fonte para essa, hein? 30 de outubro. Eu estou dizendo a fonte porque sempre que eu falo eu cito as fontes, cito os nomes, porque é verdade. Nós temos que entender, nós temos que conviver com isso e procurar entender se nós estamos aí embarcados em canoa furada ou se nós estamos sendo sensatos em analisar, censurar isso e não fazer isso, não embarcar nisso e pregar contra isso. Diz ele que esse fato mais belo do universo, que foi a morte de Jesus, que morreu abandonado pelos discípulos, abandonados pelos anjos e abandonados por Deus, mas derramou todo o seu sangue para a nossa salvação, para nos salvar, para redimir os nossos pecados. Isso não é a essência do cristianismo, porque isso é imoral. E se é imoral, não pode ser a essência de uma doutrina que, segundo o próprio Espiritismo, é a mais sensata e a mais de acordo com as regras de Deus que nós temos no planeta, que é o cristianismo, que foi a revelação trazida por Jesus. É altamente imoral continuar pregando essa excrescência de que Jesus morreu para lavar os pecados dos safados aqui. Pois bem, com essa tônica, os corruptos se sentem muito bem e tranquilos, salvinhos da Silva, porque eles são cristãos, eles são evangélicos, eles se entregam para Jesus, sim, por quê? Dão dinheiro para a igreja e tem garantia da sua salvação. Isso é imoral e é isso que abona a continuidade da corrupção e da imoralidade no mundo, não é só no Brasil, no mundo. Quando o governador do Distrito Federal, o Arrudas, famoso também, que também denunciado, foi para a televisão, chorou, falou pela mãe, pela família, jurou por todo mundo, e depois o que aconteceu? Mostraram o filme dele surrupiando o dinheiro que era para aplicar na educação, na saúde, na habitação, era para ajudar os seus irmãos. E o que aconteceu? Ato contínuo. Eu mostrei no meu programa de televisão, fizeram uma oração para Jesus, se abraçaram e fizeram uma oração, se garantindo em Jesus, tendo certeza que Jesus iria ajudá-los a tirar esses homens maus da vida deles, que andavam perseguindo eles, que estavam roubando, dizendo-se confiantes no sangue de Jesus para que eles estivessem salvos. Eu mostrei isso na televisão. Isso me causou até um outro problema, que uma igreja se rebelou contra o meu programa, mas só por uma semana, porque na semana seguinte, quando eu respondi, acabou o problema. Acabou o problema. Acabou, não tem mais. Por quê? Para defender, para contestar o espiritismo e a tese espírita, tem que ter moral, competência e apresentar algo mais racional. Porque o espiritismo, com essa pregação, não está excluindo ninguém, nem eles, nem os corruptos. Serão santos. O que o espiritismo está dizendo, não façam isso, porque vocês estão arranjando problemas para vocês e para os seus irmãos. O que o espiritismo está fazendo é isso, mas não está excomungando nem condenando ninguém para sempre. Eles, os corruptos, e nós, os não corruptos, explícitos, podemos até ser implícitos, quem sabe, com alguns detalhes, porque a corrupção não é dosada pelo tamanho do roubo, mas pelo ato. Quem rouba uma renda, rouba uma fazenda. Quem rouba um lápis, rouba um tesouro. Então, não é no tamanho do valor. Se houve o fato, grande ou pequeno, ele é um crime. E nós temos que evitá-los. Então, o que a doutrina espírita diz é que todos os corruptos serão salvos, serão santos. E eu até ainda acrescento, às vezes na nossa frente. Porque eles cairão na real e com esforço, com dedicação, com vergonha na cara, eles se consertam e passam à nossa frente.
Tem muitos de nós que ficamos na contemplação, beatos, falando muito amor, muito isso, mas estamos meio parados. Não estamos progredindo como indivíduo, não estamos agindo como deveríamos, estamos perdendo tempo. Enquanto outros que hoje estão cometendo graves erros, se convertem, às vezes caem na realidade e passam à nossa frente. Eu faço sempre questão de esclarecer o seguinte: tem pessoas que acham que qualquer outra igreja, as Testemunhas de Jeová, por exemplo, os nossos irmãos da Testemunha de Jeová, eles vão ainda ter muitas reencarnações, até eles serem espíritas, para eles entenderem. Não. O Espiritismo não nos autoriza a fazer esse tipo de classificação, não. Eles podem passar por nós como um cometa, indo embora. Eles podem estar tendo informações erradas, mas estar agindo certo, com coração honesto, com solidariedade, com seriedade, com respeito, com força de vontade em mudar as suas ações, as suas atitudes, sentindo no bem, sentindo na honestidade, sentindo na justiça, a razão de ser da própria vida. E eles são Testemunha de Jeová, ou eles são budistas, ou eles são ateus. Passam às vezes por nós como um cometa. Lá vão eles. Não pensem que eles vão ter que ir reencarnando para ser espírita. Ser espírita é ter nas mãos uma ferramenta que nos impulsiona mais rápido. Ser espírita é estar montado numa Ferrari. Agora não significa que quem está numa Ferrari vai chegar primeiro, porque está numa Ferrari. Tem uma série de detalhes que ele tem que empreender naquela Ferrari para ele conseguir chegar ao fim sem desastre. Quem às vezes está num fusquinha direto, humildemente, vai passar e vai embora. É só pegar o caminho certo. O da Ferrari pode entrar por caminho errado. E na hora do resultado do rally, quem estava no Fusca chegou primeiro. É o resultado da ação pessoal. Como eu lembro aqui, nós não podemos emagrecer pelos outros, e nem os outros emagrecerem por nós. Cada um tem que fazer a sua parte. Em evolução, em melhora, cada um tem que fazer a sua parte. Lembro de novo, a nossa obrigação do Centro Espírita Friburguense, vocês que vêm aqui, é de aprender a fazer a caridade, a ser fraterno, a ser amigo, a ser espírita, onde quer que vocês estejam. Onde quer que vocês estejam. E não aqui, no departamento de caridade. Ali na tabuleta é o departamento, aí vocês entram, vão para o departamento de caridade. Não, isso dentro do centro, dentro do templo, isso é uma assistência social no máximo. A caridade verdadeira, ela tem que estar no seu coração, no meu coração. Ela não vai ser de fora para dentro. Ela não vai ser da camisa com o nome de Jesus na frente, o nome de Deus nas costas. Ela vai ser do nosso coração para fora. É a sua ação secreta, particular, onde você mora, onde você trabalha, onde você anda, na rua, em qualquer lugar. Fazendo sem o menor interesse pessoal. Fazendo por ser irmão dos seus irmãos. Fazendo pelo próximo aquilo que o próximo você gostaria que te fizesse numa situação em que você precisasse. Esse é o treinamento espírita. Nós devemos ser treinados para ser assim onde quer que nós estejamos. Eu disse isso esses dias, acho que no penúltimo programa, eu falei isso com referência a Opus Dei. Que, como eu digo, há quem diga que seja uma corrente do catolicismo que exige uma série de sacrifícios físicos, de autoflagelação. Uns dizem que sim, outros dizem que não, mas não importa. Grandes homens, grandes vultos da história brasileira, aí, da ação brasileira, da atualidade brasileira e do passado brasileiro, desde a fundação da Opus Dei, eles pregam essa doutrina, essa filosofia de ser cristão, ser católico lá fora, na rua, onde quer que estejam. Não quebrarem essa hierarquia de congregação. A gente aqui tem que se reunir, fazer um churrasco, porque nós somos irmãos. Não. Vocês vão fazer churrasco, uma festinha, vão a uma solenidade qualquer com os seus amigos de lá, os que vocês são, o normal. Onde vocês moram, com seus parentes, com seus vizinhos, com quem estuda com vocês, com quem trabalha com vocês. É um normal. Nós aqui não temos que fazer um grupo anormal. Essa é a congregação dos salvos. Que é isso? A orientação de Deus é para toda a humanidade. E sendo para toda a humanidade, descaracteriza a necessidade do grupo. Não existe, né? Nós temos um grupo para estudar.
Mas depois nós saímos daqui e vamos ser o que nós aprendemos aqui lá fora. Como na faculdade de engenharia, o menino não se forma para ser engenheiro na faculdade. Ele se forma na faculdade para ser engenheiro lá fora. Ele se forma na faculdade de medicina para ele ser médico lá fora. Ele não vai ser médico na faculdade, ele não vai ser médico, não vai ser engenheiro na faculdade. Nós também não vamos ser espíritas no centro. Nós temos que ser lá fora. Aqui nós aprendemos. Como na faculdade o aluno aprende. Então aqui nós aprendemos. Lá fora nós exercitamos. Sem ninguém para vigiar. Sabe quem é o nosso grande vigia? A nossa consciência. A nossa consciência. Por isso tudo que eu estou falando é para nós todos fazermos secretamente. É só nós e nós. Nós que nos olhamos e nos censuramos. Nós que nos olhamos e vemos, eu estou sendo um pouco orgulhoso, eu estou sendo um pouco vaidoso, eu estou sendo um pouco metido. Eu vou voltar e pedir desculpa. Eu fui andar uma vez, não tem muito tempo, eu fui fazer uma caminhada, que o médico diz assim, ou caminha ou morre. Como eu não quero morrer, né? Então eu fui fazer uma caminhada, chegou lá, tinha um rapaz na portaria diferente. E lá a gente tem um carteirinha, né, para identificação. Eu até brinco que é caminhante, mas é caminhante enquanto a gente não é cadeirante, porque só anda velho, normalmente só velho, então daqui a pouco troca a carteirinha de caminhante para cadeirante. Não faz muita diferença, é só apagar ali e trocar a palavra. Mas eu aí cheguei, passei na portaria, todo mundo já me conhece e tal, então conhece, eu passei, abriram a cancela, eu passei. Aí um rapaz novo que estava lá, um senhor que estava na portaria, falou assim, o senhor está com a carteirinha? Eu falei, estou. Aí ele falou, o senhor podia mostrar? Eu já não gostei. Eu falei, aí já fui, apanhei, abri o porta-lua, peguei a carteira e mostrei para ele. Muito obrigado. Ele gentil. Aí eu guardei a carteira de novo. Deixei o carro lá na área de estacionamento, saí e voltei. Quando eu estou passando assim perto dele de novo, ele falou assim, o senhor está com a carteirinha aí? Já me irritou. Aí já me irritou. Aí já me deu vontade de falar assim, o senhor sabe com quem está falando? E tem uma palestra muito interessante de uma pessoa que eu não sei quem é, não sei, mas uma palestra muito interessante, que ele é um cientista, um físico. Ele disse que quando alguém pergunta isso, a ele, o senhor sabe o que ele está falando? A primeira pergunta dele de resposta é a seguinte, você tem tempo para eu te explicar? Que ele vai explicar que eu sou um entre 7 bilhões de indivíduos que habitam esse planeta, em meio a 10 bilhões de trilhões de planetas, entre os quais esse aqui nem existe, é um átomo, é um grão de areia, ou menos que um grão de areia. Então o senhor tem tempo para eu te explicar com quem eu estou falando? Está falando com isso, com esse átomo, esse micróbio. Mas aí, quando ele falou, o senhor está com a carteirinha aí? Eu falei não e me irritei. Ele falou, faz favor, pega a carteira. Ele cumprindo a função dele. Eu voltei para o carro para pegar a carteira, voltei pensando assim, eu vou embora, não vou andar coisa nenhuma. Aí fui, nesse meio tempo, eu estou indo até o carro e eu me pergunto, Zé Manel, ele está certo ou errado? Ele está certo. Você deve ou não deve andar com essa carteira no bolso, porque a cidade tem um derrame aí, eu passar mal, cai, ninguém vai saber quem é, e vai chamar quem? Vai ver, aquilo é para isso. Aí até eu chegar no carro, eu ia embora. Eu cheguei no carro para ir embora. Aí eu falei, não, eu vou voltar. Eu tenho que... Ele está certo, eu é que estou errado. Fui lá, peguei a carteira, vim com ela na mão, mostrei para ele, botei no bolso e fui caminhar. E me impus essa aula, me impus essa penalidade que para mim foi. Que eu podia largar para lá, ir embora, passar lá, não vai lá com nada, eu estaria simplesmente dando vazão ao meu orgulho, à minha arrogância, à minha prepotência. Veja, o erro é meu, eu tenho que consertar. Hoje, aí eu prometi a mim mesmo, nunca mais esqueço a carteira e nunca mais ando sem ela. Hoje, como ele me tratou bem aquele dia, são meus amigos, eu até passei lá, hoje vai ter eleição, teve eleição hoje, falei assim, vamos me candidatar. Ele falou, aqui na portaria o senhor já tem no mínimo 10 votos, que é o pessoal que trabalha na portaria. Fiquei amigo de todos eles e me impus, baixa a bola. Isso eu estou falando porque eu sou o expositor.
Eu estou falando, porque eu quero falar, não que eu seja melhor do que vocês, mas eu estou falando que eu tenho dificuldade de fazer. E eu, às vezes, tenho que me pressionar para fazer. Então, eu acho que isso pode acontecer na vida de vocês. Não pensem que nós aqui estamos com os problemas resolvidos porque nós estamos aqui em cima. Nem que nós estamos mais altos porque nós somos superiores a vocês. Porque senão vocês não me veem. Eu já falei isso, né? Se eu falar ali embaixo, vocês vão pensar que é gravação. Vão ficar me procurando a voz, vocês vão ver só a voz. Aqui em cima é uma questão pedagógica, como diz muita gente, é uma questão pedagógica, é uma questão para ser destaque na exposição da ideia. Então raciocinem, pensem, nós não estamos na vida para consertar os outros, nós não estamos aqui para vigiar o defeito dos outros, nós estamos para vigiar os nossos próprios e fazer força secretamente para resolver os problemas. Volto a dizer, eu estou falando porque eu estou aqui exercitando o estudo, eu estou colocando no estudo o meu caso. Não seria nem obrigado a isso, mas o meu caso. E isso aí eu acho que pode acontecer de repente com algum de vocês. A gente se pega numa postura de que nós somos superiores. Uma vez uma empregada lá em casa chegou, eu estava passando pano no carro, ela chegou assim perto, era uma empregada até nova lá em casa, né? Ela chegou perto de mim assim, passou a mão no pano, tirou da minha mão, falou assim, é esse aqui, o pano para limpar o carro, esse aqui é meu. Eu olhei para ela, achei, falei, realmente? Aí eu me pergunto, ela está certa ou errada? Ela está certa, porque eu estava limpando o carro com o pano dela limpar outras coisas lá que não era para misturar os dois. Ela está certa ou não está? Ela está certa. Ela está certa. E eu engoli aquilo. Esses dias aconteceu com outra empregada. Chegou lá em casa, eu cheguei, o basculante todo dia fica meio fechado, mas não está fechado. Meio fechado, mas não está fechado. Eu falo, isso engana a gente pensa que está fechado e não está. Aí chamei, falei, olha, aqui, está fechado. Ela falou assim, fecha, pum, bateu. Ah, eu fiquei zangado. Eu fiquei zangado. Mas depois eu entendi, peguei a seguinte lição. Sim, por que eu não fecho? E eu estou fechando. Eu li uma vez na internet, assim que começou, assim que eu comecei a mexer com a internet, que foi há pouco tempo, né? Eu sou ainda daquela época atrasada, que só sei ligar e digitar. Digitar eu digito muito bem, porque eu sempre fui um excelente datilógrafo. Mas eu entrei na internet, a primeira coisa que eu vi na internet foi uma piada, perguntando assim, quantos homens são necessários para trocar um rolo de papel higiênico? A resposta, não sabemos, porque isso nunca aconteceu. Eu aí vi que eu nunca tinha trocado um rolo de papel higiênico. Quando o papel acabava, pronto, fingia que não via e tal, não é problema nosso, aí é ela ou a empregada que troca. Nunca mais, nunca mais eu deixei passar essa chance de trocar o rolo de papel higiênico. Vejam, queridos, são detalhes, mas se a gente não fizer os pequenos, vamos esperar os maiores, eles não vão ser percebidos. Eles acontecem, mas não vão ser percebidos. É nós, o problema é nosso, o problema é de cada um. Se observem, se vigiem e exercitem. Não importa que vocês sejam ou não espíritas, exercitem, porque lá fora, em qualquer religião ou fora delas, os que estão fazendo assim são os que estão se dando bem, são os que estão se dando bem e estão se enriquecendo para do outro lado nós termos levado bagagem daqui. Não vamos levar cartão de crédito, barra de ouro, não vamos levar títulos de prefeito, de secretário, de senador, de deputado, mas nós vamos levar nós e nós. Um nós modificado, um nós melhorado. Raciocinem sobre isso, raciocinemos sobre isso. Nós vamos começar a descobrir que a coisa não é tão complicada. É meio difícil, por quê? Deixa eu falar uma outra coisa. É como gordo ir trabalhar na pizzaria. A reencarnação na Terra é mais ou menos como pegar nós, gordos, e botar trabalhando na pizzaria, Benítez. É um castigo, é uma tentação. Você vai trabalhar justamente naquilo que você não pode dar vazão. A reencarnação na Terra é como gordo trabalhar em pizzaria ou em confeitaria. A gente vem para cá que tem tudo que a gente quer. A gente até pode, mas não deve. É o teste, é a prova. Nós estamos aqui que tem tudo que a gente quer como espírito inferior. Nós queremos mando,
nós queremos domínio, nós queremos poder, nós queremos dinheiro. É tudo que nós queremos pelas nossas inferioridades. Porque todos os grandes filósofos mostraram que isso não vale nada, isso só atrapalha a alma. Nós temos que superar isso. E nós viemos justamente num planeta que quando a gente nasce já nos é informado desde pequenininho. Ah, você tem que estudar para se formar, para ganhar dinheiro, para ser importante. Não é? São os valores invertidos. Então nós estamos num mundo como o gordo está na pizzaria. Nós estamos num mundo que tem tudo que a gente quer, mas não deve. Prestem atenção nisso, pensem nisso. Não precisa ficar lendo muito, pensem muito. Porque pensando, nós chegamos às nossas conclusões. Quem é que disse que você tem que pensar igual aos outros? Quem é que disse que o cara escreveu um livro é isso que está escrito? Quem é que disse? Ah, mas ele é doutor, ele é um sábio? Quem é que disse? Ele pode ter muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Não aplica aquilo por conta própria, porque ele não sabe. Ele conhece, mas ele não sabe. E por que ele não sabe? Porque ele não digeriu aquilo que ele conhece para ver se ele concorda ou não com aquilo, se ele tem uma ideia melhor. É o que nós temos que fazer. É o que vocês todos têm que fazer. Nós somos todos teólogos. Nós todos somos estudantes de Deus, pesquisadores de Deus. Não esse Deus que as igrejas criaram e sustentam, mas do verdadeiro Deus, que não é Deus espírita, que não é Deus católico, que não é Deus protestante, é Deus universal. Esse é o Deus de todos, o universal, que não exclui ninguém, que não condena ninguém e que estabeleceu a regra para que tudo seja perfeito. E nós estamos nesse exercício da perfeição, no aprendizado da perfeição, por conta própria, por conta própria. Bem, queridos, hoje é para responder perguntas e nós temos algumas aqui. Vamos lá. Não consigo uma explicação convincente na codificação a respeito do porquê dos animais também sofrerem deficiências físicas ou problemas adquiridos durante a vida. Qual a explicação? Olha, os animais são inteligências que estão num processo de desenvolvimento. Existem os animais mais inteligentes, os animais menos inteligentes, os menos ainda. Por exemplo, nós somos, seres humanos, somos animais. Então, por exemplo, os primatas são os macacos, né, e afins. Os primatas, eles nascem com 70% dos neurônios conectados no cérebro e 30% de liberdade de desenvolvimento por conta própria. Os homens, eu não sei se eu estou fazendo na ordem, vamos botar assim, eu acho que eu inverti um pouco a ordem na didática da explicação, mas os homens, a espécie humana, nasce com 30% conectado e com 70% livre para ser desenvolvido. Olha a diferença, olha a diferença. Os cães, esse aqui eu vou escrever, mas não tenho muita certeza não. Eu posso errar aqui no percentual. Mas os cães, se não me engano, nascem com 75% conectados. Isso aqui eu não tenho dúvida. E aqui vão ficar 25% para desenvolver. Os répteis nascem com 98% do cérebro conectado e com 2% para desenvolvimento por conta própria. O que é que isso significa? Isso significa que há uma graduação entre as espécies animais, onde a própria inteligência que ali está tem potenciais maiores ou menores de desenvolvimento. Então vejam que entre os animais irracionais, os primatas já vêm de fábrica com 70% moldado no cérebro. Esses 70% dão aos primatas todas as ações instintivas, as práticas instintivas, e liberam para que eles tenham 30% do cérebro
com o potencial de ser ultrapassado esses 70, aí por conta da própria inteligência que está atuando. Com os homens acontece o contrário, olha, nós viemos com o instinto 30% e com a capacidade de desenvolvimento 70%. Primata com instinto 70%, homem com instinto 30%. Capacidade de desenvolvimento dos primatas dentro de 30%, dos homens dentro de 70%. Aí vou pular para as serpentes, para os répteis, no caso, as serpentes. Que eu até faço uma alusão ao simbolismo da serpente no Éden. Por que serpente? E não um macaco? O macaco quadrúmano podia pegar a maçã e entregar para Eva com a mão. Mas por que a serpente? Serpente não tem órgão, não tem membros. Serpente é lisa. Já viram que até os desenhos que eles fazem para simbolizar isso complica? A serpente se enrosca na maçã para oferecer maçã. Por que serpente? Se nós formos analisar o que diz a ciência hoje, nós vamos perceber que a serpente ali está representando o máximo do instinto, o máximo do apego ao mundo, à matéria, dependência máxima da regência material instintiva. Por isso as serpentes, elas têm 98% de instinto conectado, enquanto o homem tem 30% e o macaco 70%, a serpente tem 98%. Então observem, em cada espécie, a inteligência está num processo de desenvolvimento, que também, por evolução dessa própria inteligência, ela vai habitar a espécie que ela está já preparada para se desenvolver mais e mais. Olha o que diz a resposta da questão 600 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou aos espíritos assim: a alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante como a do homem após a morte? Quando nós, humanos, morremos, desencarnamos, deixamos o corpo, nosso espírito, que é individual, que é consciente, tem consciência de si próprio, que tem livre-arbítrio, vontade própria de decidir, de resolver e de escolher, nós ficamos com essa unicidade, com essa individualidade ao redor do planeta, numa dimensão fluídica, que vai ser mais pesada, menos pesada, de acordo com a nossa evolução conquistada na encarnação presente e em outras passadas. Então nós vamos ter lugar próprio nessa psicosfera, ou seja, nessa esfera espiritual, nessa atmosfera espiritual que envolve cada mundo onde nós nos matriculamos frequentemente. Então, quando nós estamos nesse mundo externo, nesse mundo atmosférico, chama-se isso de erraticidade. É um estágio, é uma estada que nós estamos fazendo enquanto não voltamos para reencarnar. Os animais, que também têm a essência inteligente, que é individualizada, que sobrevive à morte do corpo, quando morre o corpo, eles se desconectam como inteligência individualizada. E olha o que respondem os espíritos. Ficam sim os animais numa espécie de erraticidade, pois não está a alma do animal unida ao corpo. Mas não é um espírito errante. O espírito errante é o que tem consciência de si e o que decide, o que pede para isso, para aquilo, que sabe o bem e o mal. Esse é o espírito humanizado, somos nós. Mas o animal não é um espírito errante, porque ele não tem consciência espiritual de si próprio. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. Somos nós, os humanos. O espírito dos animais, a alma dos animais, não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito, humanizado como nós. Os animais não têm essa consciência espiritual da sua própria existência. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente no processo de continuidade
da evolução, dessa inteligência. Agora, prestem bem atenção aqui, que vocês já matam essa charada de muitas pessoas que ficam aí recebendo espírito animal. O meu cachorrinho voltou e deu uma mensagem. Já disse isso várias vezes aqui para vocês. Cachorro volta e dá mensagem, coisíssima nenhuma. Isso é espírito que vem e diz que é o cachorro. O espírito, você não está vendo ele? Ele pode dizer que é um bode, pode dizer que é um camelo, pode dizer que é um cavalo, pode dizer que é o cachorro. É o espírito. É o espírito. Kardec tem lá no Livro dos Médiuns uma consulta que fizeram, o médium chamou uma pintacilga, ou seja, uma pintacilga, uma fêmea de pintacilgo que tinha um ninho no jardim e que o ninho sumiu. Então o médium foi evocar o espírito daquele pássaro para saber o que aconteceu. E veio a pintacilga, entre aspas, foi o espírito que conhecia a história, e disse: vai lá e vê debaixo da grama que os filhotinhos estão lá. Eu não sei se foi um gato que pulou, ou alguma coisa que caiu, desmanchou o ninho, e os passarinhos estão lá, vai lá que vocês vão achar. E eles foram lá e acharam. Foi a mãe dos pintacilgos que mostrou. Não foi o espírito. É por isso que conhecer a mediunidade evita ser enganado, iludido, trapaceado em lugares onde os espíritos vêm, se comunicam, diz que é A, B, C ou D, diz que é o cachorro, diz que é o pintacilgo, diz que é o teu gatinho, isso e aquilo, e todo mundo acredita. Porque não conhece a doutrina espírita. Os espíritos esclareceram isso. Está aqui, olha, na resposta está escrito assim: a aula dos animais não dispõe de tempo algum para se pôr em relação com quaisquer outras criaturas. Porque esse quase imediatamente aproveitado pelos espíritos é tão instantâneo em relação ao que ensina o espiritismo. Aqui os espíritos disseram para Kardec: não se preocupem com o tempo, porque um século do vosso mundo corresponde a um relâmpago para a espiritualidade. Então, se um século está esclarecido aqui, é como se fosse um relâmpago para a espiritualidade, leiam aqui e entendam. Quase que imediatamente é o quê? Quase que imediatamente, praticamente instantâneo. Então não existe animal dando comunicação e não existe animal sofrendo porque ele não tem livre-arbítrio. Então essa inteligência que não tem livre-arbítrio, não tem livre escolha. Não tendo livre escolha, não tem o que sofrer por escolha errada. Porque enquanto não entra no reino hominal, enquanto não entra aqui, a alma, a inteligência, está regida pelo instinto, pelas regras da natureza, pelas leis da natureza. Os animais progridem, as plantas, os minerais estão num processo estabelecido por Deus na mecânica do universo, na mecânica de tudo que existe. É a regra de Deus, ninguém escapa. Enquanto não tem livre-arbítrio, vontade própria, como só nós humanizados temos, enquanto não temos isso, não temos, a inteligência não tem o que sofrer. Passa pelo processo do aprimoramento, da evolução, igual você pega o barro para fazer o jarro. Você cava o barro no barranco, tira bruto, manipula, trabalha, aperfeiçoa, afina, agrega, faz o jarro, uma obra de arte. Até chegar àquele processo da obra de arte, ele passou por um processo de transformação, de renovação, de readequação, para dar aquilo que tinha que dar. Da mesma forma acontece com a inteligência no reino animal. Sabemos que os fenômenos mediúnicos não são exclusividade do espiritismo. Por que a codificação cita por diversas vezes o termo fenômenos espíritas? Isso aí, entendam fácil isso. Quando a gente ouve falar em fenômeno astronômico, não foram os astrônomos que é um fenômeno. O fenômeno existe, mas foi a astronomia que equacionou o fenômeno, que estudou, que disse o que é, como é que funciona, por que acontece, como é que vai acontecer. Então a astronomia criou o sistema de explicação sobre o fenômeno. Então o fenômeno astronômico, ele não foi criado e inventado pelo astrônomo, mas foi o astrônomo
que equacionou aquele fenômeno que é eterno, que existe desde que o universo existe. Da mesma forma, fenômeno parapsicológico. Não foi a parapsicologia que inventou o fenômeno. A parapsicologia estudou, equacionou, descreveu, dissecou o fenômeno, por isso chama fenômeno parapsicológico. Fenômeno espírita. Foi porque a mediunidade foi decodificada, foi estruturada, foi pesquisada e colocada no livro dos Espíritos por Allan Kardec. Então, fenômeno espírita não significa que foi o espiritismo que criou o fenômeno, mas simplesmente estudou, equacionou, elaborou as informações sobre o fenômeno. Está explicado? Porque a mediunidade existe desde que o universo existe, desde que existiram os primeiros espíritos. Passou a existir a interferência de um sobre o outro. Então a mediunidade é tão velha quanto o mundo, não é criação do espiritismo. Li no jornal A Voz da Serra um esclarecimento do CEF sobre um seminário e achei interessante da ciência nas reuniões, porque muitos não leem o jornal. Sim. Não lembro o dia, não sei se foi dia 20, parece, acho que foi dia 20, se não me engano. O jornal A Voz da Serra publicou uma série de palestras que iam ser realizadas nesse mês de outubro, acho que foi a última, por uma instituição chamada Mãos de Luz, né? Mãos de Luz. É um grupo que tem aqui, acho que no Prado e tal. Eu não tenho maiores informações. É dirigido a presidente, é uma médium, então é uma coisa que lida com mediunidade, com espiritualidade. Não é espírita, não diz espírita não, mas é... Espiritualista, né? Hein? Não, é espiritualista sim, mas não é Mãos de Luz. É muito conhecido, parece. Tem uma médium que preside, eu não sei se é Meirelles. Mas, moral da história, o que tem a ver isso com a gente? É que lá foi anunciado o programa de outubro, nesse seminário que eles iam, nessas palestras que eles iam realizar, e saiu lá um orador que ia participar do evento, que eu sinceramente nem sei bem quem é, mas dizia lá na qualificação do orador que ele era ex-diretor do Centro Espírita Friburguense e que ele era também diretor do Departamento de Mediunidade, aí botou destas casas, que aí envolveu o Centro Espírita Friburguense e mais a Fraternal, que é o centro que tem ali no Recanto Trajano de Almeida. Então, o Centro Espírita Friburguense que fez um esclarecimento, sendo primeiro, o rapaz se foi ex-diretor do centro, isso tem mais de 23 anos, porque nós nem conhecemos ele. E segundo, o fato de ser ex-diretor do Friburguense nem soma nem subtrai. Nós temos ex-participantes aqui do centro que são um pastor de igreja, que estão na Universal, que estão na Umbanda, que não tem religião. Nós somos livres. Isso não deprecia ninguém. Então o fato de ser ex-diretor do Friburguense nem eleva nem diminui. Isso é problema de cada um. Então nós fizemos o esclarecimento, porque lá constou que ele era diretor de trabalhos mediúnicos do Centro Espírita Friburguense, que nós nem temos esse departamento. E aí esse foi o esclarecimento que foi feito. Até porque lá dizia que ele é diretor de uma casa de não sei o que, vovó Lúcia, né? Vovó Lúcia. Aí nós achamos meio esquisito, então para não misturar, para a gente dizer, não, peraí, o rapaz, não sabemos quem é, pode ser pessoa excelente, melhor do que a gente, mas não é diretor do Friburguense. E se foi diretor, foi há mais de 23 anos, quando nós estamos aqui há 23 anos, não conhecemos. Então foi esse o esclarecimento que saiu no jornal, e como saiu com o nome de Centro Espírita Friburguense, a pessoa aqui está sugerindo que esclareça. Vai lá. O que a doutrina espírita fala sobre finados? Bom, agora nós temos 5 minutos para queimar os finados. Finados é o seguinte, essa comemoração histórica que a humanidade faz sobre mortos. Quando não faz com esse nome de finados, e no dia 2 de novembro, faz em toda a parte do mundo rituais, práticas exóticas sobre a lembrança e comemoração dos mortos, das mais diversas formas. Tem pessoas que guardam os corpos, outros sepultam na própria área, no próprio quintal. As práticas são as mais variadas nesse mundão de Deus aqui, nesse planetinha de Deus aqui. Então, essa comemoração é fruto do apego, é fruto do clima que nós temos com a imortalidade. Nós sabemos que nós não morremos, isso é instintivo na gente.
Porque nós somos realmente imortais e nós sabemos disso. Nós embotamos um pouco, porque quando nós reencarnamos, nós pensamos que nós somos corpo. Morreu o corpo e agora? E agora nós estamos fora dele. Nós não somos daqui, nem fomos criados para aqui. Nós estamos aqui de passagem. Vamos ficar algum tempo aqui, mas como um século é um relâmpago, podemos ficar aqui uns 20 relâmpagos, que vão dar 20 segundos, que vão corresponder a 20 séculos, Magui. 2.000 anos. Lá para ficar 2.000 anos aqui corresponde, na nossa existência eterna, imortal, 20 segundos. Conte até 20. Pronto, é o tempo que nós vamos levar aqui em 20 séculos, 2.000 anos, passando por aqui rumo a mundos melhores, a perfeição. Nós somos criados para ser perfeitos. Nós estamos nesse processo. Nós já saímos aqui dessa fase. Nós já saímos do mineral que vem antes. Nós já saímos dessa fase mais inferior e já estamos nessa aqui, ó. Prontos para sair daqui para outros lugares. Então, nós... Me diz a pergunta? Deu um desligo, viu? Sobre finados. Ah, sim, claro, sobre finados. Falei que vamos matar. Então, vejam bem. Nós estamos aqui de passagem. E esse apego aos mortos, essa vocação de comemorar mortos, é a vocação instintiva da imortalidade da alma. Então, é uma prática histórica, uma prática comum a toda a humanidade, mas os espíritos, Kardec perguntou para os espíritos, os espíritos são sensíveis a essa comemoração? São. Eles vão ao cemitério nesses dias? Vão, se vocês forem lá. Quem vai lá, leva seus mortos para lá, se contacta com eles lá. Quem não vai lá, se contata com eles em casa, em qualquer lugar que esteja, porque os espíritos vieram ensinar. O que é necessário para nós nos comunicarmos com vocês e vocês conosco? O pensamento, o sentimento. Então o espírita não precisa ir ao cemitério, levar flor, levar vela. Mas quem vai, está exteriorizando um carinho, um amor, e vai ter esse contato com seus mortos lá, como nós temos com eles diariamente em nossas casas. Quando levantamos de manhã, lembramos dele. Quando estamos no trabalho, lembramos dele, mandamos um abraço. A nossa irradiação para eles é a irradiação do carinho, do afeto, e eles sentem, eles estão sempre conosco. Nós estamos sempre conectados nesse universo infinito, nós estamos sempre conectados. Então o espírita não precisa ir ao cemitério, o espírita não precisa acender vela, não precisa levar flores, porque os espíritos também ensinaram. As práticas materiais não são as que nos atingem. O que nos atinge são os pensamentos e os sentimentos. Então tem muita gente que pode levar um ramo de flor e está totalmente alheio, não está levando para os outros ver que ela está indo lá na tumba botar um ramo, mas o espírito não está ligado ali naquilo, porque ela não está ligada nele. Então ele não está também ligado nela. Então, na realidade, o que nos liga e o que faz o afeto e o sentimento de nós para com os nossos entes queridos que partiram é o nosso pensamento e o nosso sentimento. Onde quer que nós estejamos sempre honrando os nossos mortos, honrando aqueles que estiveram conosco e que já partiram, e que na realidade não são nossos. Nós não somos propriedades uns dos outros. Os nossos filhos não são nossos, são de Deus. Nossos filhos estão juntos agora, mas são almas como nós que estamos passando por aqui. Cada um com uma prova diferente do outro, cada um com uma tarefa diferente da outra. Tarefa esta que pode nos causar sofrimento, impacto emocional, trauma emocional, mas por quê? Porque isso faz parte do processo, faz parte do teste, faz parte da experimentação que nós estamos tendo. A morte como a vida. Se nós devemos ser gratos a Deus porque temos os entes queridos, porque nos amamos, nós não podemos nos revoltar contra Ele ou sofremos quando nós chegamos no momento de nos separar provisoriamente. A separação é provisória. E se um século, Tobias, é um segundo, uma vida de 80 anos passa muito rápido. E daqui a pouco nós estamos juntos do outro lado, planejando novos reencontros, ou planejando outras tarefas e missões longe um dos outros. Você vai reencarnar aqui, do lado de cá na América, e eu vou encarnar do lado de cá na China. Tudo num planeta, numa escola, para que nós nos exercitemos e nos desenvolvamos para nos encontrarmos um dia. Nós não abrimos mão dos nossos filhos para irem estudar no exterior, para irem viver em outros países.
Nós não abrimos mão? Pois bem, nós quando desencarnamos, nós sentimos que às vezes estamos abrindo mão para reencarnarmos em lugares diferentes, para depois nós nos encontrarmos em situação melhor. Vamos atuar em campos diferentes, em áreas diferentes, mas vamos todos estar buscando o mesmo fim, que é a solidariedade, o amor, a evolução que vai nos irmanar. Vejam, nós somos irmãos dos chineses, os chineses são nossos irmãos, nós somos irmãos dos americanos, dos portugueses. Nós vamos todos um dia nos encontrar, mas estamos todos separados. A humanidade é composta por elementos e elementos, indivíduos e indivíduos, que são todos irmãos, amados e queridos. Quando nós nos encontrarmos, nós estaremos fazendo esse grande universo de amor, universo de paz e de felicidade. E nós vamos conseguir isso. E nós estamos aqui para isso. Aí está, como eu disse no início da palestra, o alerta da doutrina espírita. Nós podemos chegar à perfeição por vários caminhos. Vamos chegar fatalmente. Mas o Espiritismo é uma alavanca que faz isso mais rápido, que nos dá elementos de nós andarmos mais rápido. Mas não basta conhecer o Espiritismo. É necessário, como eu disse, a gente se vigiar e se impor aquilo que nós já sabemos que temos que fazer. Queridos, muita paz. Espero que tenha dado para entender um pouquinho. Continuem estudando Livro dos Espíritos. Aliás, questão 390 até 399 é onde está o tema. Não, 320 até 329, né, Valéria? Que nós falamos isso no programa de televisão. Estudem aqui, que aqui trata sobre a perda de entes queridos, falando sobre esse tipo de funerais, comemoração dos mortos e funerais, 320 em diante, no Livro dos Espíritos. Que Deus nos abençoe, muito obrigado pela atenção e até a próxima.